Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Educa Evolução. Nós estamos no ar para trazer mais um super episódio. No dia de hoje nós vamos trazer aqui uma especialista em apneia do sono. Ela vai explicar para nós o que é isso. Está ao meu lado aqui hoje a Fernanda Abreu. Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui. Fica à vontade para se apresentar aqui no nosso público. Obrigada, Edson. Eu sou fisioterapeuta, formada em fisioterapia aqui pela Unip. Fiz pós-graduação em fisioterapia hospitalar na USP, trabalhei 12 anos em hospitais, em São Paulo. E atualmente terminei minha pós-graduação em medicina do sono e atuo na área de medicina do sono agora, que é tratamento de apneia, ronco, para os pacientes que fazem o diagnóstico após uma polissonografia, que é o exame do sono. Tá, muito legal. Então, a primeira pergunta que eu já queria fazer para a Fernanda é o que realmente é a apneia do sono? Do que se trata esse termo aí, que tem se falado bastante ultimamente, né? Na medicina, a gente coloca como apneia obstrutiva do sono, que são pausas respiratórias que acontecem durante o sono, e essa pausa respiratória é devido ao colapso da faringe. Então, não há passagem de ar durante a respiração. Então, o paciente acaba fazendo uma pausa respiratória, que isso vai levar a efeitos deletérios, como pode levar a hipertensão, ou até aumenta o risco de ter um AVC, de ter um infarto. Tá. E qual que é a diferença, mais fácil de se notar entre o ronco, normal, e a apneia? E tem ligação entre um e outro ou não? Nem todo mundo que ronca tem apneia, Então, sempre é importante fazer o exame de polissonografia para descartar a apneia. Mas alguns pacientes que roncam e queixam de cansaço diurno na hora que acorda, fadiga, sonolência diurna excessiva, dor de cabeça, eles precisam procurar um médico para que seja diagnosticado a apneia ou não, Tá. E como que a pessoa ela detecta que o problema é esse? Eu falo nem pelo diagnóstico, mas a própria pessoa em si, ela chega reclamando que ela está com dificuldade durante o sono, ou é algum parente, um cônjuge que reclama? Como que funciona esse primeiro contato? Como que a pessoa traz para você que ela está sentindo que está com esse problema? Então, normalmente sempre é o parceiro que observa durante a noite, que o paciente ronca, ou às vezes o paciente para realmente de respirar. Só que a gente vai conseguir diagnosticar também pelos sintomas que o paciente apresenta no dia seguinte, Então, sintomas diurnos. Sintomas diurnos, eles são esses que eu acabei falando, Então, é uma sonolência diurna excessiva, é uma fadiga, uma cefaleia. O paciente pode ter disfunção erétil. Esse paciente que chega até a mim, ele já passou por uma avaliação médica, onde ele fez uma polissonografia, e dessa polissonografia foi diagnosticado uma apneia leve, moderada ou grave, E desses sintomas que ele apresenta ao médico são sintomas relacionados durante sintomas diurnos, Uhum. Então, o paciente ele vai ter uma sonolência excessiva, vai ter uma fadiga, vai ter falta de concentração, ele vai ter uma dor de cabeça, fora os sintomas que ele tem durante a noite, que é o ronco e a pausa respiratória. Fernanda, eu queria saber se a apneia do sono ela é um problema muito comum, muito recorrente, ou é algo assim mais difícil de se ter, é fácil de encontrar a pessoa que tem esse tipo de problema? Ela é uma doença, Ela é uma doença crônica muito comum. Às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Às vezes a pessoa pode estar cansada durante o dia, dormir dirigindo no volante, e achar que pode ser dia a dia do trabalho, algum problema, estresse. Então, a pessoa acaba subestimando o que isso pode ser como uma doença obstrutiva do sono, Então, é sempre bom, na hora que o paciente, que a pessoa vê que tem sintomas, que às vezes cochila muito, tá dirigindo e dá umas pescadas, dá uma cochilada. Então, é importante a pessoa procurar uma avaliação médica para tentar diagnosticar essa doença. Tá. Como que é feito o diagnóstico da apneia do sono?
Mais ou menos, só para o pessoal ter uma noção. Então, o diagnóstico, ele passa por uma consulta médica, né? O médico vai pedir uma polissonografia e nesse exame de polissonografia que pode ser feito tanto na clínica, né, ou no domicílio, ele vai conseguir detectar, diagnosticar qual nível de apneia o paciente tem e se tem ou não a apneia. Então, através desse exame que a gente consegue fazer o tratamento adequado, né? Cada tipo de apneia tem um tratamento indicado para o sono. Por exemplo, a apneia moderada e a apneia grave, normalmente eles indicam o tratamento com CPAP, que é a área onde eu atuo. Tá. Você falou aí sobre alguns diagnósticos, né? A pessoa que sente sonolência, cansaço exagerado, mas durante a noite, quando a pessoa está dormindo ali, ela sente o quê? Porque ela perde o sono, ela está dormindo e tem uma falta de ar. Como que funciona fisicamente ali na pessoa? Então, durante o sono, ela vai roncar, né? Mas ela também pode ter alguns engasgos e acordar com falta de ar, né? Por causa dessa pausa. Às vezes até mesmo meio que alucinada, né? Às vezes Pode acordar meio alucinado. Então, por causa dessa pausa respiratória, onde a gente tem a falta do oxigênio, né? O centro respiratório ele entende que ele tem que lavar o gás carbônico que o paciente tá retendo por causa da apneia. Então, aí ele acorda com um suspiro. Normalmente, às vezes ele não percebe, ou muitas vezes ele pode até acordar com algum engasgo. Conforme você falou aí sobre o CPAP, né? Como é que funciona o CPAP? Né? Porque parece que o paciente, quando é detectado que ele tem apneia, ele passa a utilizar o CPAP. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, às vezes não conhecem detalhadamente que esse aparelho parece que é como se fosse um milagre na vida da pessoa, né? Parece que ele dá uma outra qualidade de vida para essa pessoa que tem dificuldades ao tentar dormir. Como é que funciona o aparelho CPAP? Dá para você dar mais ou menos uma noção para nós? Então, o CPAP, como durante a apneia tem essa obstrução da via aérea, né, que a gente fala obstrução da faringe, da via aérea superior, o CPAP é uma pressão de ar contínua, né, um fluxo de ar contínuo, que ele vai permitir que essa via aérea mantenha aberta durante toda a noite de sono. Então, que ela não feche, mas que ela não colapse, que ela não tenha essa obstrução. Essa parte do CPAP, a indicação vai ser com o médico mesmo, né? E o fisioterapeuta acaba fazendo um acompanhamento do CPAP. E os benefícios que o CPAP traz vai melhorar toda essa parte do cansaço diurno excessivo, da fadiga, da cefaleia. Então, ele vai melhorando todos os sintomas que o paciente tem, principalmente diurno, porque vai fazer com que o sono do paciente durante a noite com o CPAP seja um sono mais reparador, né? E o CPAP ele é indicado para algum paciente em específico ou todos vão utilizar? É indicado para todo mundo que detecta aí o problema? Normalmente, o paciente que tem apneia moderada e grave, ele já entra como uma indicação absoluta, né? Porque ele vai tratar melhor do que outros tratamentos, né? Mas em apneia leve é indicado também uma placa intraoral, que ela é feita pelo dentista. Entra também o papel da fonoaudióloga para ajudar no fortalecimento da musculatura, né? Da boca, da via aérea mesmo superior. Mas para a apneia moderada e grave é o CPAP. Uhum. Outra coisa que eu queria saber, Fernanda, se é mais comum aí em idosos, em pessoa adulta, em criança, ou isso não é critério? Hoje, pelo que a gente consegue perceber, até pessoas mais jovens estão tendo a apneia mesmo, até mesmo por causa de sobrepeso. Muitas vezes, paciente que tem mais sobrepeso na obesidade, né? Então, ele tem uma predisposição a ter essa apneia e desenvolvendo a apneia, ele vai ter todos esses sintomas diurnos e noturnos. Uhum. Você falou sobre o sobrepeso, né, a obesidade e tal, mas existe mais alguma outra, sei lá, tipo de vida, né, que a pessoa leva que pode levar também a apneia do sono, como, sei lá, de repente, alimentação, alcoolismo, tem algum outro meio aí que desencadeia o problema da apneia? O álcool e alimentação, né, o álcool, por exemplo, ele é uma substância que ela é uma substância sedativa, né? Então, a pessoa bebe e vai dormir.
Então, isso também vai deprimir mais o sono dela e pode ser que ela faça uma apneia, mas não que essa pessoa vai ser apneico crônico, né? Tá. Às vezes foi uma apneia que ele fez devido à ingestão da substância, né? Do álcool. Em idosos, como você tinha perguntado, tem alguns casos por causa da flacidez da musculatura, né? Também do idoso. Ele pode também desenvolver, tem muitos pacientes, né? Que tem. E também uma outra causa que é muito comum, né? Que todo paciente que tem suspeita de diagnóstico de apneia, ele sempre passa por um médico, às vezes o cardiologista que indicou a polissonografia, mas ele sempre passa por um otorrino também para analisar, para fazer uma avaliação se tem algum desvio, se tem alguma parte anatômica que precisa ser corrigida em cirurgia. Então, normalmente, os cirurgiões, o otorrino sempre está na frente também para fazer esse tratamento, porque o tratamento ele não é um tratamento só um médico, né, ou só um profissional, então é um tratamento multidisciplinar, né. Tá. E além dessas formas de tratamento que você falou, que isso vai depender se a apneia ela é mais leve, é moderada ou é mais agressiva, não sei se assim eu posso dizer, existe algum outro tratamento que de repente pode ser até um pouco mais invasivo, dependendo da gravidade, alguma coisa cirúrgica, alguma coisa assim ou não? Então, quando o otorrino detecta, né, ele vê, diagnostica que tem alguma obstrução que tenha que ser feita alguma cirurgia, ele faz a cirurgia, né, aí a conduta ele fazer a cirurgia para ver se melhora. Depois feita a cirurgia, ele toma conduta de quanto tempo vai melhorar para fazer uma nova polissonografia e ver quanto que melhorou a apneia. Tem pacientes, a maioria dos pacientes mantém o tratamento com CPAP, mas e tem pouca melhora, né, depois da cirurgia. Então, o cirurgião é ele que vai comandar e vai falar, olha, não, com você, né, com o paciente, esse daqui eu vou conseguir ter um sucesso para que melhore a apneia. E também tem aquele caso que o paciente é um paciente cirúrgico, mas o otorrino, né, acaba falando que falou, olha, a gente não vai ter tantas melhoras significativas, melhor ir para o CPAP. Então, a avaliação é médica mesmo, e as condutas eu estou relatando aqui, os pacientes acabam me falando também. Tá. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, o uso do CPAP, ele é periódico, ele usa durante um tempo até melhorar, ele é definitivo, como que funciona e quanto tempo ele usa? É durante toda a noite? Eu queria saber como que é o uso desse equipamento. Então, a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença crônica, né? Então, ela só tem o tratamento, né? E o uso do CPAP, ele é primordial todas as noites, né? Todas as noites na vida do paciente. Por pelo menos por um uso, né? Por 4 horas, acima de 4 horas à noite, por noite, né? Então, o paciente ele tem que usar acima de 4 horas por noite, que é o ideal, né? Para fazer com que o sono também seja reparador. Tá. E daí as pessoas, enquanto estão fazendo esse tratamento, elas voltam a falar com você? E eu queria saber também se tem os relatos, né? Depois que eu comecei a utilizar o equipamento, meu sono melhorou. Até durante o dia, você disse que a pessoa sente sonolência, cansaço e tal. Como que é essa evolução aí? Tem pacientes que se adaptam super bem, tem pacientes que não. Então, por isso que é importante o acompanhamento, tanto do médico quanto do fisioterapeuta, para com que o paciente realmente tenha uma boa adesão. Hoje, muitos pacientes às vezes não conseguem ter uma boa adesão porque não foram bem acompanhados ou não seguiram um acompanhamento, né? Sim, tem pacientes que melhora já. Quando você usa o CPAP, no dia seguinte você já vê melhora dos sintomas, né? Dos sintomas diurnos. Então, teve até um paciente que relatou uma vez para mim, Fernanda, eu acho que, não sei se é psicológico, mas hoje eu acordei bem melhor. Então, era o primeiro dia dele de uso e teve um bom efeito. Então, a pressão, né, que a gente titula, né, ela é muito importante para sanar, né, para tirar todos esses eventos, né. Às vezes o paciente pode ter alguns eventos residuais que a gente chama que é um pouquinho, mas é sempre dentro da normalidade. Então, muitos pacientes relatam que ficaram muito bem, a maioria, e outros ainda precisam de acompanhamento para se adaptar melhor. Todos os sintomas e melhora a concentração, melhora a disposição, né? Às vezes a pessoa, né, ela tem baixa produtividade no trabalho, então isso melhora.
Tem pacientes que eles trabalham com veículo, né? Então, motorista. Sim. Então, relatam muita melhora na atenção, né, ao dirigir. É bem notável, desde que o paciente use adequadamente, né, todas as noites, por um período de utilização, né, acima de 4 horas, né. Na verdade, nem o acima de 4 horas, tem que usar durante o seu sono todo o equipamento. Eu tenho uma dúvida aqui, né? Eu acredito que talvez você possa esclarecer. Nós sabemos que tem o aparelho CPAP, né? E temos o aparelho BiPAP. Você saberia me dizer a diferença? Sabemos que ambos são para tratamento de apneia. Talvez uma apneia de um grau muito mais elevado, mas eu queria, de repente, entender qual a diferença entre o CPAP e o BiPAP. Na verdade, o CPAP, então, como eu tinha falado, ele é uma pressão contínua, né, um fluxo de ar contínuo. Uhum. E o BiPAP, na verdade, eles vão ser 2 níveis, né, o nível inspiratório e o expiratório. Só que nem sempre um paciente que tem apneia do sono, ele tem indicação de usar o BiPAP. Sempre primeiro a gente vai pro CPAP e depois a gente vê a necessidade, se tiver. São pacientes que têm alguma doença neuromuscular, uma hipoventilação, Uhum. Uma síndrome de hipoventilação, né, que às vezes o paciente muito obeso, né. Uhum. Então, normalmente a gente indica mais o CPAP, sendo o CPAP uma pressão contínua, uma única pressão contínua, e o BiPAP são 2 níveis de pressão, então eu trabalho com o nível inspiratório e o nível expiratório. Mas o BiPAP ele não seria tipo um estágio mais elevado em relação à apneia? A pessoa de repente já está desmaiando, já está com outros problemas. O BiPAP teria alguma coisa a ver sobre isso? Porque nós temos aqui um caso dentro da empresa de uma pessoa que usa o aparelho BiPAP e ele precisou desse aparelho porque ele estava desmaiando, né? E aí ele precisava reestabelecer, né, as suas noites de sono, não só as noites de sono, porque às vezes ele está no trabalho ou levantou de manhã cedinho, vai tomar um café, daqui a pouco ele perde a noção, né? E acaba desmaiando, etc. E essa pessoa, ela Sim, ela está acima do peso. Então, normalmente encontra-se no paciente que tem uma obesidade, um grau muito elevado, e a indicação é do BiPAP. Mas é sempre começando pelo CPAP. O CPAP ele vai dar um norte pra gente. Deu certo com o CPAP? Não deu certo com o CPAP. Então, a gente vai tentar o BiPAP. Mas em casos bem específicos, como esse que você citou. Não são todos os casos que a gente... porque o paciente tem um IMC muito alto, a gente sempre vai tentar primeiro. Mas se já foi diagnosticado que o paciente também tem uma possível síndrome de hipoventilação, aí, às vezes, condiz o médico, né, começar já com o BiPAP. Mas hoje em dia estão indicando primeiro o CPAP mesmo. Ok. Ô, Fernanda, além de, né, como fisioterapeuta aí, além do tratamento aí que normalmente vocês indicam, né, que fazem, acompanham e tal, vocês também indicam alguma mudança, de repente, nos hábitos das pessoas? Por exemplo, de repente, pessoa sedentária, não sei se isso agrava ou se ajuda ou se piora o quadro, queria dizer, se também há esse tipo de acompanhamento e traz essa informação aí. Na verdade, quando a gente vê que o paciente não tem um sono reparador e às vezes até não tem uma rotina de sono, né? Então a gente já, junto com o CPAP, a gente orienta a aplicar uma higiene do sono. O que seria essa higiene do sono? Ele tentar, em horários determinados, né? Sempre dormir e acordar no mesmo horário, né? Uhum. E evitar consumo de cafeína, chocolate, álcool, 2 horas antes. Evitar telas também, 2 horas antes de dormir, para que o processo, né? Para que ele consiga produzir, o corpo consiga produzir a melatonina e ele conseguir ter um sono reparador. Então, muitas vezes, o paciente que hoje em dia, né? O paciente que tem essa dificuldade, a gente sempre orienta a higiene do sono. E também pacientes que estão sobrepeso, que tem uma ansiedade, que precisam fazer uma atividade física, a gente orienta, como assim o médico já orienta também. Ou seja, então quer dizer que a pessoa, além dela ter uma dificuldade aí
durante o sono, né? Ela acorda inesperadamente devido à apneia do sono, ainda mais agrava se a pessoa não tem uma qualidade na hora de dormir, como você deu aí alguns exemplos, né? O uso de tela durante a noite, ou alguma substância que seja estimulante, então ainda vai piorar ainda mais esse quadro. Na verdade, ele acaba atrapalhando também esse tratamento. Então, o ideal é a gente entender como que é a rotina do sono, né, da pessoa, para que poder orientá-la de uma maneira mais correta, com que ela consiga adequar ao dia a dia dela, né? Então, é importante, senão às vezes o tratamento com CPAP ele pode ficar um pouco falho. Uhum. Talvez exija um pouco de disciplina, né? Para que a coisa tenha progresso, né? Se não tiver disciplina, se tiver meio que vinculado às ações do dia a dia, com dificuldade até mesmo de entrar nessa rotina, talvez não surta efeito no tratamento, Sim, né? Então, a disciplina talvez seja a base de tudo. A higiene do sono é uma disciplina. Sim. Eu tinha muita dor de cabeça, bastante dor de cabeça. Levantava com mau humor, muito mau humor. Geralmente, eu ia dormir por volta de 2 horas da manhã. Vou dizer que isso não aconteça. Ainda acontece, né, com menos frequência. Mas a partir do momento que eu fiz o tratamento, né, que eu corri atrás do tratamento, 2 coisas eu percebi. Logo após iniciar o tratamento utilizando o CPAP, eu percebi que as minhas dores de cabeça foram embora. Eu tomava remédio todos os dias para dor de cabeça. Então, nas primeiras coisas que aconteceu, como resultado, a minha dor de cabeça foi embora. Outra coisa é a disciplina de 9h30 da noite, 21h30, ir para a cama. Antes das 10 eu estava dormindo. Qual o paralelo que eu quero fazer? É os seus resultados nas próximas horas. No trabalho, na família. Sim, exatamente. Os resultados, você começa a perceber outros resultados. Né? Você começa a se sentir mais produtivo. Todos os médicos eles estão aptos a avaliar os sintomas para pedir um exame de polissonografia. Mas após o exame de polissonografia, o ideal é procurar um médico que seja especialista em medicina do sono. Mas não é só exame de polissonografia, tem outros exames, né? Não tem, porque a polissonografia ele é um exame talvez mais completo, é isso? Se eu estiver errado, me corrija, né? Perdoe a minha ignorância, mas tem outros exames mais simples, que você não precisa passar a noite na clínica, todo cheio de aparelho, né? De fios. Então, o que existe, né? São todos considerados polissonígrafos, né? Só que existe a polissonografia que são em 4 tipos, né? Tipo 1 que a gente faz na clínica, né? É aquele exame que coloca um monte de fios, né? Na cabeça, tórax e tal. E tipo 2 que a gente consegue fazer no domicílio, né? A tipo 3 que você vai colocar só um catéter aqui, um cinto e oxímetro que também vai conseguir diagnosticar. E a tipo 4, que é um oxímetro que a gente também consegue detectar, que chama poligrafia, polissonografia tipo 4. E consegue também detectar a apneia do sono através do índice de dessaturação de oxigênio. Então, são esses 4 tipos que, dependendo, o médico ele pode eleger o paciente para um desses 4 tipos, que pode conseguir diagnosticar a apneia do sono. Entendi. Eu vejo que depois que eu fiz esses exames, é lógico que eu tenho algumas dúvidas, nós nunca sabemos tudo, né? Mas eu tenho algumas dúvidas. Eu percebo que a visão que a gente passa a ter em relação ao sono, nosso sono, é totalmente diferente. Porque até então, a gente vê o dia com 24 horas. Você vê o nosso trabalho, as nossas atividades, mas a gente não vê que tem um oxigênio, que tem um combustível, que é a noite de sono, a noite bem dormida, as horas bem dormidas. E tudo isso restabelece, né? Dá uma recarga no seu chip frontal, vamos chamar assim, tá?
para que você no dia seguinte tenha fôlego necessário para poder trazer resultados para a sua vida, porque para o que você necessita. Não seria mais ou menos isso? Cuidar da nossa saúde do sono, cuidar da higiene do sono, não deveria ser, ou de repente até né? Eu estou falando uma besteira, mas não deveria ser algo tão importante como fazer um diagnóstico anual ou semestral, ou como ir no dentista fazer avaliação dos dentes. Não seria algo assim tão importante você avaliar como é que tá as suas noites de sono? Ter um hábito saudável, né, um hábito regular do sono, né, de práticas do sono é importante para qualquer pessoa, né? Então, qualquer indivíduo que acorde, às vezes vai acordar muito, dorme muito tarde e acorda muito cedo, tem poucas horas de sono, que não são horas que conseguiu ter um sono reparador, né? Então, é importante que todos nós tenhamos, né, um sono regular, porém, nem todo mundo consegue, mas a higiene do sono ela serve para todas as pessoas, né, independente de você ter apneia ou não. O fato de você conseguir regular o seu ciclo circadiano, né, que a gente fala, é importante para todos. Se a pessoa já vê que às vezes tem alguma insônia, não tem dificuldade para dormir, e não consegue ter um sono reparador, também aquela pessoa vai precisar fazer a higiene do sono. Perfeito. Ô, Fernando, deixa eu perguntar. O João comentou, né, a respeito do desmaio, dor de cabeça, alguns sintomas aí, alguns problemas que pode ocasionar devido à apneia do sono. Você falou, né, a pessoa que trabalha dirigindo. Mas, além desses problemas pontuais, isso também pode agravar um quadro de outros tipos de problema, como doença, de repente um problema no coração ou qualquer outro tipo de problema de saúde? Então, a apneia do sono, ela não está sozinha, né? A gente não pode tratar a apneia do sono só a apneia do sono. Então, o indivíduo ele vai ter mais comorbidades, como o caso do desmaio, ele pode ter alguma outra comorbidade já relacionada a isso, que com a apneia do sono agrave. Mas a gente nunca pode tratar como só a apneia do sono. Então, um paciente que é hipertenso, não faz uso regular das medicações e tem uma apneia, pode ter uma apneia de sono. Então, a apneia, ela pode aumentar esse risco, tipo, desse paciente ter um infarto, por exemplo, ou qualquer outro paciente ter um infarto. Então, é importante a gente conseguir diagnosticar a apneia para também tratar todas essas outras doenças que estão junto com o paciente. Então, se é um paciente que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença associada, aí trata-se só a apneia. Agora, quando ele já tem um conjunto e está tratando as outras doenças, ele trata a apneia e o tratamento da apneia, consequentemente, melhora essas outras doenças. Então, por exemplo, um paciente que é obeso, né, normalmente ele tem uma resistência à insulina. Então, a apneia, ela desregula os hormônios, né, que é a leptina e a grelina, né. Leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio da fome. Então, durante o sono, esses hormônios eles são desregulados. E esse paciente que tem uma apneia também associada a isso e não tratada, ele vai só piorar. A partir do momento que ele trata essa apneia ou com CPAP ou qualquer outro tratamento que for indicado pelo médico, a gente vê uma melhora, não imediata, mas uma melhora a longo prazo desse aumento da resistência à insulina. Então, nunca é só uma doença, né? Nunca é só a apneia. Então, ela vai ter as comorbidades adjacentes, assim. Então, e a apneia, ela pode ter esses efeitos deletérios, que é aumento da resistência à insulina, o paciente tem tem uma hipertensão arterial, então... Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que normalmente ocasiona a apneia? Da onde que surge o problema? Você falou que é mais comum, né, de repente, pessoas obesas, de repente idosos, mas também há um quadro em pessoas com menos idade, e essas pessoas, como é que surge?
A apneia, ela é a obstrução da via aérea superior, né? É Aham. o colapso, né? A obstrução da faringe, que acontece durante o sono, por exemplo. Quem dorme muito de barriga para cima, a nossa língua, ela vai para trás e ela pode obstruir essa passagem da faringe, que é a faringe onde passa o ar, né? Então, ela pode acabar obstruindo essa passagem e obstruindo vai ter a pausa respiratória. O indivíduo que é mais obeso, ele vai ter uma língua maior, vai ter a musculatura aqui, né, a gordura, e vai colapsar mais rápido, mais fácil. Pode ser também obstrução de desvio de septo, ou um adenoide, alguma outra coisa que é avaliado pelo otorrino. Mas sempre vai ser uma obstrução da via aérea superior, da faringe. Então, vai ter um colapso, né? A faringe fecha, ao invés de passar o ar aqui pela faringe, ela vai fechar. E são pausas respiratórias. Pausas respiratórias de até 10 segundos, mais ou menos, a partir de 10 segundos já é considerado a apneia obstrutiva do sono. Então, ele vai fazendo essas pausas ela vai fragmentando o sono do indivíduo. Então, o indivíduo ele não tem aquele sono reparador, ele fragmenta o sono mesmo. Tá, ou seja, pelo que eu entendi, então qualquer pessoa pode ter uma apneia do sono e isso não ser uma doença, um problema de saúde. Até 5 eventos por hora que a gente chama é considerado normal. A gente ter 5 eventos por hora. Agora, a partir disso, já entra as escalas de leve e moderado. Então, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e de 30 para cima é grave. Então, é titulado dessa maneira. Então, o paciente, nem sempre a pessoa vai ter a doença apneia obstrutiva, mas todos nós fazemos uma pausa respiratória em algum momento. Hoje nós sabemos, tem muitas pessoas que às vezes, como foi falado logo no início, que às vezes tem apneia e não sabe que tem apneia, né? E tem algumas pessoas que têm apneia e descobre que tem apneia e que não dá sequência ao tratamento porque descobre que o equipamento é caro, né? Não é tão baratinho o equipamento para a pessoa ter na sua residência. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, até para essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, e de repente vai buscar um médico e descobre que tem, e de repente tem que comprar um equipamento. Hoje é mais simples, né? Hoje você encontra lugares que você não precisa nem comprar equipamento, você já tem lugares que acaba alugando, né, esses equipamentos. É bem simples você chegar num local como esse e alugar o equipamento. Como é que funciona isso? Ou a pessoa obrigatoriamente ela tem que comprar o equipamento e ter o equipamento dentro da sua residência? Então, Para aquelas que não têm condições, às vezes deixam de fazer o tratamento porque não tem condições de ter um equipamento como esse. Qual que seria a solução para essas pessoas? Na verdade, o paciente pode tanto comprar como alugar. Eu sempre oriento alugar, fazer uma adaptação, né, um período de uma adesão, normalmente de 1 mês, né, com equipamento, né, e fazendo um acompanhamento semanal. E aí, a hora que o paciente tiver uma boa adesão ao tratamento, né, aí ele compra. Existem diversos equipamentos, diversos modelos e diversos valores. Não são equipamentos baratos mesmo para comprar, mas o paciente tem que pensar que os efeitos que ele causa, as melhorias, os benefícios que ele vai fazer para o paciente é muito maior do que esse investimento que ele está fazendo inicial, porque o equipamento ele tem uma durabilidade, né, uma duração mais ou menos da fabricação de 5 anos. Então, tem fabricantes que falam, olha, 5 anos e precisa trocar, ou 5 anos faz uma manutenção e mantém por mais tempo. Então, eu acho que é o paciente entender primeiro o que é a doença, o que é a apneia, nesse período de adaptação de 1 mês, entender os benefícios que o equipamento está trazendo e aí tomar a decisão de comprar ou não. Mas a gente sempre recomenda comprar porque vai trazer os benefícios para o paciente a longo prazo, com certeza. Fernando, eu queria saber o seguinte, a pessoa desconfiou, né, que não está com o seu sono lá muito bem, o cônjuge anda reclamando, a pessoa ronca demais e acorda durante a noite, tem esses quadros aí da apneia. Como que ela procura o tratamento? Qual é o primeiro caminho? Quem é o profissional que ela deve procurar? Sempre vai ser o médico. Sempre o profissional vai ser o médico. O médico que vai pedir, suspeitando, fazendo toda a avaliação do paciente
ele vai pedir o exame de polissonografia. A partir, quando for definido o tratamento, aí o médico encaminha para os profissionais para fazer o tratamento determinado. Então, sempre a primeira via de tratamento, de diagnóstico, vai ser com o médico. Pode ser qualquer médico e depois o acompanhamento, preferencialmente com um médico que seja especialista em sono. Mas também os outros médicos podem fazer o acompanhamento também. Tá. E quais são as dicas que você dá aí para a pessoa que ela quer melhorar aí a sua qualidade do sono? A gente falou bastante sobre higiene do sono e tal, mas quais seriam aí os passos, né? Como que a pessoa, eu quero mudar, quero organizar a minha vida, quero organizar a forma que eu cuido do meu sono. O João deu também aí a dica, né? Falou aí sobre ter essa rotina. Qual é o primeiro passo? Como que a pessoa deve fazer para ter uma qualidade de sono e, consequentemente, também ter uma qualidade de vida, né? Então, uma dica assim que acho que serve para todo mundo em geral, né? Então, fazer higiene do sono, né? Uhum. Tentar ter uma rotina de sono, né? Acordar, dormir e acordar no mesmo horário, evitar consumo de álcool, café, evitar o uso de telas, de alimentos estimulantes, né? Também durante a noite, para que a pessoa consiga ter um sono mais reparador. Ter todas as fases do sono, que a gente fala que são 4 fases, né? Então, o sono, ele tem a fase não REM e a fase REM. A REM é onde a gente tem um sono profundo, onde a gente consolida memórias, e o sono não REM são 3 fases, né? N1, N2 e N3. Então, a partir do momento que a gente está... que a pessoa tem um sono fragmentado, não consegue ter uma estrutura de sono adequada, o ideal é a pessoa começar a fazer essa higiene do sono para conseguir ter um sono mais reparador. Tá. Eu já vi algumas discussões como quantidade de horas que você deve dormir para ter uma boa noite de sono. Isso aí varia de pessoa para pessoa, isso aí não serve para todo mundo tem que ter aquelas 7. Eu já ouvi falar 7, já ouvi falar 8, já ouvi falar 9 horas de sono. Como que funciona? Então, o paciente, conforme a nossa evolução, né, como ser humano, tal, de quando é bebezinho, às vezes o bebezinho ele dorme mais tempo. A hora que a gente chega na fase adulta, então a gente vai ter de 7 a 8 horas, né, de sono. E o idoso, ele reduz um pouco essa hora também. Então, a gente sabe que às vezes o idoso, eles acordam 5 horas da manhã, né? Dorme cedo e acorda cedo. Então, eles vão... É o ritmo circadiano, o ciclo circadiano deles funcionando dessa maneira. Então, nós, né, adultos jovens, então a gente tem um sono mais ou menos de 7 a 8 horas, né? E o horário desse sono, vamos assim dizer? Eu durmo 8 horas por dia, mas eu vou dormir 3 horas da manhã. Isso também influencia na qualidade desse sono? Ou tanto faz eu dormir nessas 8 horas, já é o suficiente para reparar e eu ter uma boa qualidade de vida? Se você dormir menos horas, né? Se você dormir 8 horas e tá bem, né? Acordar eu bem. muito falar sobre o relógio biológico e tal, né? Que a noite foi feita para dormir, né? Logicamente, mas na qualidade de vida eu gostaria de saber se isso vai influenciar. Então, desde que você consiga dormir horas necessárias para você ter uma reparação do seu sono, aí tudo bem. Então, a gente tem os cronotipos, né? O cronotipo matutino, que são pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo nas primeiras horas da manhã. Tem o vespertino, que são pessoas que dormem mais tarde, mas acabam acordando 8, 9 horas. E os intermediários, que são aqueles que dormem meia-noite e acabam acordando 8 horas da manhã. Então, são pessoas que o tempo do sono, né, o ideal é, principalmente como a gente sente em relação aos sintomas. Se a gente vê que o sono não foi muito reparador, a gente vai acordar cansado, vai acordar com fadiga, né, às vezes com uma dor de cabeça. Então, esses são os cronotipos que a gente tem hoje e eu, por exemplo, sou mais matutina. Tá. E você falou sobre as fases do sono, né? Eu queria entender um pouquinho mais. Por exemplo, o sono REM, né? Que é o sono mais profundo, é isso? Isso, o sono REM é o mais profundo. E como que são as fases iniciais aí? Você deita, né?
dorme... Na verdade são fases durante o sono, né? Então, são fases, a gente tem o sono, a gente está acordado, então chama vigília. Então, do sono do vigília para o N1, N2, a gente tem um tempo de acordado para dormir, entrar no sono não REM, a gente tem um tempo que a gente chama de latência de sono. Então, desse tempo, aí começa os sonos mais superficiais, que é o N1, N2, N3 é um sono mais profundo, né? E o N é um sono mais profundo e o REM é o sono profundo e reparador. Então, são estruturas, né, na fase do sono. Durante o sono, a gente passa por todas as fases. A gente não percebe. Só que se a gente tem um sono fragmentado, por exemplo, se a gente não faz muito sono REM, a gente tem sono mais fragmentado. Então, os efeitos de acordar cansado, de acordar com fadiga, dor de cabeça, é muito maior. Então, os sintomas que a gente vai sentir durante o dia. Então, para a gente ter um sono, uma qualidade no dia seguinte, a gente tem que ter um sono de boa qualidade na noite anterior. Tá. E para encerrar, né, a última pergunta que eu queria fazer é se aquele cochilinho, né? Ele ajuda durante o dia, né? Ele ajuda ou ele atrapalha? Normalmente tem estudos que falam, né, que o cochilo, se for de 20 a 30 minutos, ele é bem-vindo, mas se for um cochilo de 1 hora, já é uma fase assim que você tá precisando descansar. É o porque corpo o seu, que tá pedindo, né? O seu sono não foi reparador na noite anterior. Então, até um cochilinho, né, não tem problema, muito bem-vindo, é bom. E pacientes que usam CPAP, na hora do cochilinho pode usar o CPAP, mas ele não é contraindicado. Agora, se a pessoa vai dormir 1 hora de sono, 2 horas, daí já não é mais cochilo, né? Então, aí já tem alguma coisa que pode ter alguma associação com insônia ou também com a apneia do sono. Legal, porque às vezes a gente almoça, né? Mas o cochilinho de 20, 30 minutos, tudo bem. Ajuda, né? Porque ainda mais, hora você descansa 20 minutinhos e já acordou mais desperto, assim, já é melhor. Muito bom. Quero agradecer você, Fernanda, por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco trocando essa ideia, batendo esse papo. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui também vai levar um monte de informação. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Se alguém quiser te procurar, te conhecer, saber mais sobre qualidade do sono, saber sobre a apneia do sono, tem as suas redes sociais, fica à vontade para falar aí como que a pessoa faz para te procurar. Eu queria agradecer o convite também. Eu faço atendimento no meu consultório, né, aqui em Sorocaba. E minhas redes sociais, minha empresa chama Terarp. E aí, não sei se puder deixar aí nas redes sociais. Sim. E quem tiver algum sintoma, tiver passado no médico, e foi diagnosticado com apneia, pode me procurar, que eu vou ajudá-lo a fazer a adaptação do CPAP, se for o caso do tratamento, né? Mas se não for o caso, também tenho profissionais que são parceiros, né? Que também trabalham com sono e eu posso indicar para esse paciente. Muito bom. Também quero agradecer você que esteve conosco até aqui esse momento. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, porque sempre tem aí dicas super importantes das pessoas que trazem aqui para nós, né? Os nossos parceiros, os nossos convidados. E também se inscreve, deixa aí o seu comentário, você que quer fazer alguma pergunta, a doutora Fernanda pode estar depois respondendo, né? Comentando, participando junto conosco aí, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.